Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Valtinho e estou aqui para ajudar vocês com os conteúdos na matemática. E para o vídeo de hoje, o tema escolhido foi progressão geométrica, a nossa famosa PG. Tá legal? Quero deixar um aviso para vocês, antes de começarmos aqui, é que quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, tá bom? Que semanalmente tem novos vídeos sobre novos conteúdos e se inscrevendo você receberá as notificações dos novos vídeos postados. Beleza? Outra coisa, gostou da aula? Deixa um like, tá? Tem alguma dúvida? Coloca nos comentários que o professor responde. Tranquilos? Beleza? Então vamos começar. Conteúdo de hoje, progressão geométrica. Progressão geométrica também é uma sequência, tá? Assim como a progressão aritmética. Progressão aritmética, se vocês acompanham o meu canal, sabe que eu já postei uma aula sobre progressão aritmética. Se tem dúvida, volta lá e assiste a aula novamente. Porque hoje a gente vai falar de progressão geométrica, a nossa famosa PG. Tá? Então, a progressão geométrica também é uma sequência. Só que é uma sequência que tem uma determinada característica. Tá? E é essa característica que eu vou passar para vocês. Eu vou ensinar vocês como a gente identifica uma progressão geométrica. Como que a gente identifica uma PG. Eu olho para uma sequência e sei que ela é uma PG. Para que isso? Porque nas próximas aulas sobre progressão geométrica, eu vou passar para vocês como a gente manuseia, como que a gente trabalha com uma progressão geométrica. Hoje é só para a gente entender o que é e como eu faço para identificar. Tá bom? Então vamos lá. Progressão geométrica, como eu falei para vocês, é uma sequência. Então, se é uma sequência, eu indico da seguinte maneira: A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo, e o AN vai ser o enésimo termo, ou seja, vai ser o termo geral, né? Então vamos deixar aqui representadinho. Isso aqui vai ser o que a gente vai chamar de termo geral. Tá? Então, uma sequência. Eu só vou saber, pessoal, que é PG, atenção. PG, a gente precisa ser bem cuidadoso na hora de identificar. Tá? Eu só sei que essa sequência é uma PG porque a razão entre os termos, tá? Ela sempre vai ser uma constante. Sor, o que é razão? Razão é uma divisão. Tá? Então a PG vai ser identificada da seguinte maneira. Vai ser a razão de um termo pelo seu anterior. Então a razão entre um termo e o seu anterior. Então por isso que para a gente saber se é uma PG, a gente vai ter que pegar a razão entre um termo e o seu anterior. Então por isso que tem que ser a partir do segundo. Tá? Então a gente vai identificar uma PG, tá? Fazendo a divisão de um termo pelo seu anterior. Se a gente tem que dividir pelo anterior, a gente tem que começar a partir do segundo, correto? Porque o primeiro não tem anterior. Qual é o anterior do primeiro? Não tem. Então a gente vai ter que começar a partir do segundo. Né? Então a gente vai pegar o segundo termo e dividir pelo anterior. A gente vai pegar o terceiro termo e dividir pelo anterior. A gente vai pegar o quarto termo e dividir pelo anterior. Então, essa razão, se ela for constante, a gente tem uma PG. Vou escrever isso para vocês. Então, aqui, ó. Então, toda vez
que a gente pegar um termo a partir do segundo e dividir pelo seu anterior, então, ó, peguei o segundo e dividi por anterior. Isso vai dar um valor, tá? Que eu vou chamar de quê? Tá? Que eu vou chamar também de razão. Razão que. Daí, se a gente pegar o terceiro, dividir pelo segundo, pegar aqui, ó, o A3 e dividir pelo A2, o resultado tem que ser o mesmo valor. Tá legal? Sor, se eu pegar o quarto e dividir pelo terceiro, então tem que dar o mesmo valor? Resposta? Sim. Tá? Então, toda vez que você pega um termo e divide pelo seu anterior, tem que dar o mesmo valor para ser uma PG. Pegou um termo, dividiu pelo anterior, vê qual é o resultado. Pega o próximo termo, divide pelo anterior, vê qual é o resultado. Se for igual, beleza, é uma PG. Tá? Então vamos generalizar isso aqui para vocês. Tá? Então vamos generalizar. Como seria isso genericamente? Então seria assim: a razão é um termo qualquer dividido pelo anterior. Aqui, ó. A razão é um termo qualquer dividido pelo seu anterior. Termo qualquer, né? Termo geral. AN. Então, ó, um termo geral dividido pelo seu anterior. N-1. Tá bom, pessoal? N-1 quer dizer o anterior. Tá bom? Então, toda vez... Então, vamos lá. Recapitulando. Toda vez que a gente pegar um termo e dividir pelo anterior e esse valor der o mesmo, a gente tem uma PG. Tá? Genericamente falando, a razão, deixa eu marcar aqui, então isso aqui é a razão, né? Então, genericamente falando, a razão vai ser um termo dividido pelo anterior. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários. Porque isso eu vou exemplificar aqui para vocês. Tenho 2 exemplos para fazer com vocês do que foi falado aqui. Então vamos lá. Vamos observar a nossa sequência aqui, ó. 2, 10, 50, 250. Olhando claramente, não é uma PA, né, pessoal? Então isso é uma dica que eu faço para vocês. Você olha para uma sequência e vê. Se ela não for uma PA, você faz o teste para ver se ela é uma PG. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um teste para ver se ela é PG. Então tem aqui 2, 10, 50, 250. Então vamos lá. Vamos pegar um termo aqui, ó, a partir do segundo. Vamos pegar o 10 aqui. Então aqui, ó, 10 e dividir pelo anterior, que é 2. 10 dividido por 2 é 5. Legal? Agora vamos pegar o próximo aqui, ó. 50. 50 e dividir por 10. 50 dividido por 10. Também é 5. E vamos pegar o último termo aqui da sequência e dividir pelo anterior. 250 dividido por 50. Para facilitar a minha divisão aqui, vou simplificar os zeros. 25 dividido por 5 é 5. Vejam, pessoal. O que aconteceu com o resultado?
peguei um termo e dividi pelo anterior. Ó. Então, 10 dividido por 2. 50 dividido por 10. 250 dividido por 50. Veja o que aconteceu. 10 dividido por 2, 5. 50 dividido por 10, deu 5. 250 dividido por 50 também deu 5. Então veja que a razão é constante. Então eu afirmo com toda a certeza de que essa sequência é uma PG de razão Q igual a 5. E o que vai representar essa razão? É o valor pelo qual a sequência está sendo multiplicada, pessoal. Essa razão é o valor pelo qual a sequência está sendo multiplicada. Observe. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 5, 250. Então, caso eu precisasse do próximo termo, o que eu teria que fazer? 250 vezes 5. E assim sucessivamente. Legal? Ficou claro para vocês? Se não ficou, deixa lá nos comentários. Eu vou fazer mais um exemplo aqui, ó, mostrar para vocês. Vamos lá, observar a sequência aqui, ó. 6 menos 12, 24 menos 48. Bom, claramente não é uma PA porque está alternando os valores, né? 6 menos 12, 24 menos 48. Então, vamos verificar se é uma PG. Claro, então, ó, a dica que eu dou. Primeiro, olha, observa. É uma PA? Será que é uma PA? Não, não é. Então, vamos testar para ver se é uma PG. Tá legal? Então, vamos testar lá. Então, como que eu testo? Pego o segundo termo e divido pelo primeiro. Então, lá, Q é igual a menos 12 dividido por 6. Isso vai dar menos 2. Então, só lembrando vocês, né? Pessoal, senhor, você me pergunta, senhor, por que você pega a partir do segundo? É porque eu tenho que dividir pelo anterior. Então, se eu pegar o primeiro aqui, ó, 6, eu vou dividir por quem? Não tem. Né? Então, para a gente verificar se é uma PG, eu vou pegar o segundo, a partir do segundo termo. A partir do segundo termo e divido pelo anterior. Tá? Então, por isso que eu peguei o menos 12, dividi por 6. Menos 12 dividido por 6 é menos 2. Vamos lá. O próximo termo, o terceiro, é 24. 24 dividido por menos 12. 24 dividido por menos 12, mais com menos é menos. E 24 dividido por 12, vocês vão fazer a conta aí e vão ver que é menos 2. Vamos lá, então, para garantir que é uma PG. Vamos pegar agora o quarto termo lá, que é o menos 48. E vamos dividir pelo anterior, que é 24. Menos com mais é menos. 48 dividido por 24. Confiram aí, para ver se vai dar menos 2. Então, pessoal, olha o que aconteceu. Você pegou um termo e dividiu pelo anterior de toda a sequência. Então, o que aconteceu? Olha os valores. São iguais. Então, se os valores são iguais, significa que a gente tem uma PG. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, aqui, nesse caso, é uma PG de razão Q igual a menos 2. Por que menos 2? Porque o valor da razão deu menos 2.
Então é assim que eu faço para descobrir a razão de uma progressão geométrica, né? Então, vejam lá, ó, vejam aqui, observe. Então, mais uma vez, o que significa razão? Então, o que significa esse menos 2? Esse menos 2 é o valor pelo qual a sequência está sendo multiplicada. Então, essa sequência aqui, os termos estão sendo multiplicados por menos 2. Nesse caso aqui, a sequência está sendo multiplicada por 5. Então, a razão vai indicar qual é o valor pelo qual a sequência, os termos da sequência estão sendo multiplicados. Tá bom? E um ponto importante. Se a razão é positiva, a PG é crescente. Se a razão é negativa, olha o que acontece. A PG ela é alternada. Senhor, mas a razão é negativa, por que não diminui? Porque a razão é o valor pelo qual a gente multiplica. Então, se a gente multiplica um valor por um número negativo, então, ó, 6 vezes menos 2 é menos 12. Menos 12 vezes menos 2 vai dar 24. 24 vezes menos 2 vai dar menos 48. Daí vocês me perguntam, e senhor, como que a PG vai ser decrescente? Quando a razão for entre 0 e 1. Entenderam? O professor vai fazer no exemplo um exemplo desse para vocês. Então, se tem alguma dúvida referente a essa parte teórica, deixa nos comentários que o professor responde para vocês. Se você já gostou, já deixa um like aí pro professor. Tá? Compartilha com os amigos, com os colegas aí. O professor vai apagar a lousa para a gente dar sequência na nossa aula aqui. Vamos ao primeiro exemplo. A sequência meio, 1/6, 1/18 é uma PG. Determine a razão da PG. Pessoal, eu quero a razão da PG. E ele já falou que a sequência é uma PG. Então eu vou lembrar da parte teórica como que eu determino uma PG. Como que eu sei a razão de uma PG. Eu pego um termo e divido pelo anterior. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar um termo dessa sequência e dividir pelo anterior. Qual eu vou escolher? Tá legal? Então posso escolher o segundo? Escolher o segundo aqui, ó. Eu vou pegar o segundo e vou dividir pelo primeiro. Eu tenho que dividir pelo anterior. Então vamos lá. Porque eu quero a razão. Então a razão, deixa eu escrever de maneira geral, então para vocês, é um termo dividido pelo anterior. Tá? Então deixa eu escrever aqui para vocês. Termo geral. E esse aqui é o termo anterior. Então vamos lá, pessoal. Então vamos fazer isso aí. Então eu escolhi, como eu falei para vocês, 1/6. Então eu vou dividir pelo anterior. Então nós teremos aqui, ó, 1/6 dividido por meio, né? 1/6 dividido pelo anterior. 1/6 dividido por meio. Então tá aqui, ó, montagem. 1/6 dividido por meio. Aí aqui eu tenho que parar e relembrar de conceitos do fundamental. É uma divisão entre frações, né? 1/6 dividido por meio. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó?
copio a primeira, 1/6, e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, o inverso da de baixo é 2/1. Então, fazendo essa conta, 1 vezes 2 é 2, 6 vezes 1 é 6. É uma fração que eu consigo simplificar. 2/6 é uma fração que eu consigo simplificar por 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1/3. Então, a razão Q é igual a 1/3. A razão Q é igual a 1/3. Legal? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que o professor responde lá para vocês. Então, deixa eu fazer uma observação aqui na resposta agora para vocês. Pessoal, na parte teórica, eu fiz um exemplo na qual a razão deu positiva. Então, a gente tem uma PG crescente. E o outro exemplo na qual a razão foi negativa. A razão é negativa, a PG ela é alternada referente ao sinal. Um termo é positivo, o outro é negativo. Um é positivo, o outro é negativo. Agora, se a razão for um número entre 0 e 1, tá? Ou seja, uma fração na qual o denominador é maior que o numerador, né? Uma fração entre 0 e 1, né? Como isso aqui, 1/3, a PG ela é decrescente, tá? Então aqui, ó, vejam, percebam como a razão ela é uma fração entre 0 e 1, né? 1/3, né? É um número entre 0 e 1. Então, olha o que acontece com a sequência. Ela é uma sequência decrescente. Né? Ela é uma sequência decrescente. Ó. Meio, 1/6, 1/18. Então, tá vendo que a fração ela está diminuindo. Então, isso que acontece quando a razão está entre 0 e 1. A sequência ela é decrescente. Tá legal? Segundo exemplo. Verifique se a sequência 1/27, 1/9, 1/3, 1/3 é uma PG. Pessoal, nós vamos verificar se é uma PG. Então a gente vai testar. A gente vai fazer a razão entre um termo e o seu anterior. Ele está pedindo para a gente verificar se é uma PG. Então vamos verificar se é uma PG. Vamos lá. Então vamos lá. A partir do segundo, né? Lembrando que tem que ser a partir do segundo para verificar. Então, a partir do segundo, então eu vou dividir pelo primeiro. Então vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, 1/9 dividido por 1/27. Divisão de fração, eu copio a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então vai ficar 27/1. Copio a de cima e inverto a de baixo. Então nós temos 27/9, que é igual a 3. Vamos para o próximo, para o terceiro aqui, ó. Então a gente tem que verificar, então a gente tem que fazer um teste com todos os termos da sequência, tá legal? Ele pede para a gente verificar, ó, verifique. Então a gente vai ver se é uma PG, ó, verifique se a sequência é uma PG, então a gente vai verificar, então a gente vai testar. Então vamos lá. Terceiro agora, o terceiro dividido pelo segundo. Então eu pego lá 1/3 e divido por 1/9. Então, duas frações, então a divisão entre duas frações, copio a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Né? Copiei lá 1/3 e inverto a de baixo.
Isso aqui vai dar 1 vezes 9 é 9, 3 vezes 1 é 3. 9 dividido por 3 é 3. Até aí tá legal, tá dando o mesmo resultado. Vamos ver agora a partir do quarto. 1 dividido por 1/3. Então vamos lá. 1 dividido por 1/3. Copio a de cima e inverto a de baixo. Então nós temos o que aqui? 1 vezes 3 é 3. Só tem o 1. Então 3 dividido por 1 é 3. Até aí tá ok. Para finalizar, vamos pegar agora aqui o quinto termo e dividir pelo quarto. Então, esse é o mais simples de todos, é 3 dividido por 1, que é 3. Então, olhem pessoal, o que aconteceu? Toda vez que eu dividi um termo pelo anterior, o valor deu o mesmo. Então, aqui ó, é uma PG de razão Q igual a 3. Legal? Gostaram? Deixa um joinha então. Então vamos ao terceiro exemplo para a gente finalizar o conteúdo de hoje. Pessoal, nesse terceiro exemplo, ele é um pouco diferente dos outros, porque ele traz uma situação na qual a gente tem a APG. Então é que eu vou falar para vocês. Tá legal? Então, um investimento de 10% ao ano representa uma APG. Represente essa sequência. Então eu vou representar a sequência aqui, pessoal. A gente já tem uma APG, né? Então ele já falou, um investimento de 10% ao ano representa uma APG. Então vamos transformar isso numa sequência. Só que eu não tenho o valor inicial. Tá? Então eu vou chamar o valor inicial aqui, ó. Vou chamar o valor inicial. Valor inicial. Eu vou chamar de V0. Tá legal? Então é um valor ali, eu não tenho esse valor, então eu vou chamar de V0. Tá? Então vai ser de uma maneira geral. Bom, o investimento, pessoal, é de 10%. Então, se o investimento é de 10%, toda vez que você tem, então, um acréscimo de 10%, o que isso corresponde? Corresponde a 110% do valor inicial. Então, acréscimo de 10% representa que nós teremos 110% do valor inicial. E o que isso significa, 110%? Significa uma multiplicação por 1,1. Tá? Então, acréscimo de 10% significa uma multiplicação no valor por 1,1. Tá? Se fosse 20% de aumento, representaria uma multiplicação de 1,2. Se fosse 30%, uma multiplicação de 1,3. Entendido? Aqui, como é um aumento de 10%, vai ser uma multiplicação de 1,1. Então, pessoal, a nossa sequência vai ficar assim, ó. Inicialmente, eu tenho o valor inicial. Daí depois, eu tenho o valor inicial vezes 1,1. Depois eu tenho o valor inicial. Como ó, são dois termos já que eu pulei, então eu vou multiplicar por 1,1 ao quadrado. Depois eu vou ter o valor inicial multiplicado por 1,1 ao cubo. E assim por diante, até chegar num termo geral, que eu tenho aqui, ó, o valor inicial vezes 1,1 elevado a t, onde t vai ser o tempo que meu dinheiro vai estar investido.
Então, eu investi um ano, o valor investido em um ano está aqui. O valor investido em 2 anos está aqui. O valor investido em 3 anos está aqui. O valor investido em 10 anos vai ser V0 vezes 1,1 elevado a 10. Tá? Então, esse aqui vai ser o que a gente vai chamar futuramente no termo geral. Então, essa é a nossa sequência, que mostra o investimento de 10% ao ano. Então, você tem o valor inicial, aí em um ano você vai ter isso, em 2 anos isso, em 3 anos isso, em T anos você vai ter essa fórmula. Tá? Então, essa é para finalizar, essa é para terminar. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa lá nos comentários que o professor responde para vocês. Tá bom? Então, pessoal, mais uma aula se conclui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, compartilha com os colegas. Se você não se inscreveu, se inscreve. E assim eu termino com um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!